É possível observar características do intolerante? Sim, é possível, sim. Quando ele manifesta-se, é possível automaticamente traçar um perfil desse indivíduo através de um conjunto de padrões que existem no proceder dessas pessoas. No entanto, pelo tempo que passou, era bom eu voltar a situar-me, não é? Fazer também, eu vou pegando e desde já peço desculpa aos telespectadores. Estou a usar o telefone mesmo para fazer as notas, não gostei as anotações. Então eu começaria justamente pelo final, pelo que o Mano Kid disse, né? Eu acho que seja um pouco muito imperativo nós dissermos que quando insistimos no facto de que a palavra como tal não muda nada, porque nós temos a palavra como um fenômeno que tem a contraparte que é a palavra não dita, que é o pensamento. Por acaso também aqui o projeto é Pensar Angola. Então qualquer ação não antecedida por uma palavra, seja ela dita ou não dita, temos que identificar e adjetivar. E onde é que entra a mentira? Acho que aquilo é um outro assunto. Aquilo é um outro assunto. Portanto, qualquer ação não antecedida por uma palavra dita ou não dita, então é como se fosse um tiro no escuro. É necessário que se fale, sim, e isso é o cerne das coisas. E, então, avançando, eu diria que temos que fazer uma resenha. Agora, temos que fazer uma resenha para poder entender como é que chegamos aqui, onde estamos e do que é que nós estamos a falar. Nós estamos a falar estamos a fazer análise, estamos a lançar análise sobre uma sociedade, não é? Que é composta por indivíduos que foram arrancados da sua matriz social para uma outra, que é esta que nós temos, que é principalmente ocidental. Temos muita gente que sai, até hoje esse fenômeno existe, gente a sair do campo, a ir para as grandes cidades, mas a questão da integração dele dentro daquela sociedade fica aquém do desejado. Gera frustrações do que lhe é cultural. Então, quando a gente diz intolerância social, estamos a falar, pelo que eu pude ver aqui, dentro dessa matriz social ocidental. Mas é necessário saber que essa mesma sociedade que estamos a chamar de intolerante ou de tolerante vem de uma outra matriz social. E esse processo aconteceu quase que de forma bruta ou brusca. Importamos uma cultura sim, exatamente. E quem são as referências que as pessoas tinham para poderem estar dentro da atual matriz social? Eram os líderes políticos, as dirigências políticas que existiam, que galvanizavam e mobilizavam o povo. E quem eram essas pessoas? Eram intolerantes. Ao definirem políticas ou... O intolerante é intolerante a partir da concepção do seu pensamento. E justamente eu queria trazer a questão que eu coloquei na definição, que tem aquele que, em função de algum transtorno mental, alguma deficiência de caráter psicológico ou mesmo traumático, não consegue gerenciar a tolerância, não é? O fenômeno da tolerância para com o próximo. Este lado existe. Então, quando eu trago isso é para dizer que eu acho que é um erro nós assumirmos, termos a presunção de que a Angola, do jeito que a gente está a lançar o estudo, estamos a falar de uma sociedade que é completamente sã, está saudável. Não, eu não acredito nisso, porque numa sociedade com os níveis de pobreza que nós temos, estamos a falar de muita gente que, do ponto de vista mental, está doente e que não se faz nenhum esforço no ponto de vista de fazer o quê? De levar essas pessoas de volta à sanidade. E depois queremos vir julgar o mesmo indivíduo se é tolerante ou intolerante com base a uma matriz social em que ele está a se adaptar. Isso, obviamente, não é fazer apologia aos intolerantes, mas é para poder dizer que existem coisas que nós todos sabemos, mas simplesmente preferimos ignorar. Coisas como o quê? A exposição prolongada à carência, por exemplo, perturba o cérebro e cria possibilidades no indivíduo de desenvolver atitudes de intolerância, sejam eles de natureza política, religiosa. E isso tudo está dentro de vários fenômenos que estão ligados, que têm como base essas problemáticas que eu estou a levantar. A própria questão da exposição prolongada à carência até chega a provocar coisas que vão além daquilo que nós podemos chamar de intolerância, provoca sadismo nas pessoas. As pessoas tornam-se sádicas. E agora,
Também há outra coisa que eu não concordo quando a gente faz essa análise assim, não é? Já falando da sociedade, querer achar que existe um modelo que era fácil, todo mundo tinha que seguir, quando esse modelo não era para todo e cada um vem do seu canto. Era dizer justamente que os angolanos não nascem todos nas mesmas oportunidades, não nascem na igualdade de oportunidades e circunstâncias. Ok, muito bem. Deixa-me só terminar, porque a roda é grande e eu já estou mesmo no final. Então, o que acontece é que atualmente também temos intolerantes a intolerantes. Era para dizer isso e dizer que, na verdade, quando estamos a falar do intolerante como esse indivíduo... A combater intolerantes, que de forma intolerante. Quer dizer, eles são... Isso, Então, atualmente nós temos uma classe de pessoas que são intolerantes a intolerantes. Explique-nos, por favor, isso. Os intolerantes, vou dar um exemplo. Os telespectadores a desconstruir este fenómeno. O fenômeno do fraccionismo, a nível, por exemplo, do MPLA, não é? A nível interno do partido, é um dos cenários muito fácil de nós identificarmos o que é intolerância. Então, tu tinhas uma ala acusar a outra de fraccionismo e intolerância àquilo que eram os posicionamentos dos outros, e que a outra ala que estava a ser acusada acaba por avançar e tomar também atitudes de intolerância. É só para compreender, por isso é que eu trouxe a matriz da questão das próprias referências nacionais para a construção ou para a vivência dentro da matriz social ocidental, estavam mergulhados e afogados dentro do próprio fenômeno da intolerância. E o que nós vemos hoje em dia é um desdobramento deste pandemônio todo. O que eu defendo é a questão não a marginalização plena ao ponto de criminalizar o intolerante a partir do seu casulo, mas fazer a abordagem humilde e dizer que nós, enquanto povo, já que nós não somos só uma nação, são várias nações, são vários povos, temos de convergir e poder dialogar, conhecer as nossas diferenças. O meu grupo etnolinguístico, por exemplo, Bakongo, foi alvo de campanhas de intolerância política quando, em 23 de maio de 1993, é quando da Sexta-feira Sangrenta, e os dias que se seguiram. Mas tu achas que isso exerceu, Skito, isso é um debate, isso exerceu alguma influência no posicionamento dos jovens? Mas essa pergunta vai responder já daqui a instantes. Professor, a intolerância social é um mal que tem tomado proporções muito preocupantes na nossa sociedade. A questão que se coloca assim é: o que acha que está a faltar na juventude angolana? Bom, eu repito, já que me referia, portanto, parte das soluções, portanto, para que haja esta a oposição, a convergência para caminharmos de intolerância para a tolerância, né? Quando acabamos por perceber que de facto o outro é mais do que o outro enquanto ser humano, é mais do que a sua própria convicção ou a sua própria escolha ou a opinião que emite sobre a percepção, a interpretação que ele tem de determinado fenómeno, de determinada decisão. Portanto, então é um pouco este o tema. E o que é que pode resolver muito dessas situações, como o que estava a dizer? Ok, vamos pensar nas várias soluções.